Mais uma semana começando, juntos, na presença do Senhor. É bom que a gente possa, essa liberdade que nós temos no nosso país de poder celebrar a vida, celebrar aquilo que nós cremos, a nossa fé no Senhor Jesus, naquilo que Deus tem feito, na graça, na misericórdia que foi dispensada a nós. E hoje, o primeiro dia da semana, nós queremos juntos adorar a Deus e nós queremos lhe convidar a juntos adorar conosco, estudar a sua palavra nessa manhã. Vamos começar orando? Querido Deus, nosso Pai, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, porque temos a alegria e o privilégio de ter o dom da vida em mais uma semana. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, mas somos tua igreja, somos teu povo, espalhados por todo o mundo. E por isso, Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã, te agradecer, te bendizer, exaltar o teu santo nome, declarar que tu és Senhor, que não há outro além de ti. Te implorar, Senhor, a tua companhia e a tua ministração em nossas vidas durante todo esse dia, Pai. Recebe o culto que prestamos a ti, mais uma vez nesta manhã, que sejamos agradáveis em tudo ao Senhor. Visita, Senhor, cada lar nesse instante, visita cada família que nos assiste, que a tua boa mão de bondade e misericórdia esteja sobre cada um de nós. Ó Deus, vem de encontro aos nossos corações, tu sabes as lutas, os medos, as angústias, mas nós queremos nessa manhã colocar tudo diante do teu altar, nesse instante, e te implorar, Senhor, recebe tudo isso, como também como um momento de louvor na tua presença, porque nós queremos entregar tudo em tuas poderosas mãos, te implorando que tu tomes conta, Senhor, e entre com providência nesse instante. Que cada pessoa que está angustiada, cada pessoa que está abatida, Senhor, possa receber do teu vigor, da tua renovação, do teu amor nesse dia, nesta hora. Que esse instante, Senhor, seja marcado por tua presença, por tua provisão em nossas vidas. Rogamos também por aqueles que estão hospitalizados nesse instante, por aqueles que estão doentes. Visita cada um, Senhor, e com a tua misericórdia, que a tua mão poderosa toca nesse instante, restabelecendo a saúde, mas principalmente, Senhor, que cada um possa reconhecer o teu amor, a tua bondade, que possa, Senhor, reconhecer que tu és Senhor, e que esse dia seja um dia marcado na vida de cada um de nós. Nós queremos te louvar porque tu és Deus e não há outro além de ti, Senhor. Já oramos também pela vida de hoje, que ele ministrará aos nossos corações nesta manhã mais uma vez, que ele seja teu instrumento, que ele seja teu porta-voz, que a tua bondade e a tua misericórdia estejam plenamente sobre a vida do teu servo. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor falará conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Vamos declarar a beleza, a bondade, a formosura do Senhor, declarando que ele é formoso, que ele é maravilhoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Abra aí conosco sua Bíblia no Salmo de número 104 e nós vamos ler os versículos 33 a 35. São os últimos versículos desse Salmo, Salmo 104, do versículo 33 ao versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecados eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia! Eu achei maravilhoso esse versículo 34, quando ele fala para a gente: seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Até o nosso pensamento, essa é a oração do salmista, né? A nossa meditação, os nossos pensamentos, tudo, que todas as coisas sejam agradáveis a Deus. Uma outra canção que a gente vai cantar nesse instante é O Nome de Jesus. Tá aqui. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Lá no começo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia! E para encerrar esse período de louvor, nós vamos cantar Portas Abertas. A gente estava ouvindo essa canção aí com Paulo Sérgio logo mais cedo. Eu não vou ousar tentar nem cantar na mesma altura dele. Mas nós vamos cantar aqui Portas Abertas.
Eu tô tentando achar. Hã? Vamos lá? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz porque ele quis. Meus braços abertos ficarão e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado sem privações do passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto, carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão e mostre de novo o caminho para renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos agora passar a palavra para o professor Yuji, mas antes de passar a palavra para ele, eu vou pedir a Rivane que esteja orando pela vida de Yuji, que vai nos trazer a palavra nesta manhã. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para ouvir, aprender e meditar sobre a Tua palavra. E agora, nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus, que o Senhor derrame mesmo da Tua unção, da Tua graça sobre a vida do professor Yuji, Senhor Deus. Que ele possa ser um instrumento do Senhor, que o Senhor possa agir mesmo através da vida dele. Nós queremos, nesse momento, abençoar a sua vida, a sua família e agradecer a Ti, Senhor Deus, pela vida dessa família, que nos é tão preciosa. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.
Amém. E hoje, seja bem-vindo, bom dia, a palavra é sua. Está ali congelado. Tá sem, o microfone está fechado. O dele, não, é aqui. É hoje, aí. Fechado o microfone. Estão me ouvindo? Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para estudar as nossas doutrinas e chegamos hoje na nossa última, né, declaração de fé doutrinária. É o título 19 da nossa declaração, que se intitula Justos e Ímpios, né? Mas na verdade, se trata, no final das contas, da escatologia, né? Do que vai acontecer nos últimos dias, né? Deixa eu colocar aqui nossa apresentação. Eu tinha pedido ao pastor para tocar Portas Abertas, né? Na verdade, ontem eu estava cozinhando e tal, botei uma playlist na Amazon, aí botei uma playlist lá de música gospel, aí daqui a pouco começou a tocar umas coisas chatas, um negócio meloso, um negócio de Deus isso, Deus vai fazer aquilo, você é isso, você é aquilo. Eu perdi a paciência, resolvi ouvir os clássicos, né? Eu botei numa playlist do Logos, aí tocou Portas Abertas e logo em seguida tocou Autor da Minha Fé, né? Que para mim é a mais bela música do cancioneiro popular. E hoje Oi. eu baixei o vídeo, viu? Se quiser. Tá. Acho que a gente vai deixar para a próxima semana ou no final da aula também, pode ser. Aí a gente vê lá. Obrigada. Aí eu fiquei com essas duas músicas na cabeça, né? Só que pelo tema da aula eu achei muito bom, muito interessante a gente ouvir ou cantar Autor da Minha Fé. Mas na hora que eu falei comigo, eu falei Portas Abertas. Melhor que a gente vai ouvir hoje cantou Portas Abertas e a gente vai ver se canta Autor da Minha Fé na semana que vem, né? Portas Abertas, que é baseado na parábola do filho pródigo, né? E tem tudo a ver também com o tema de hoje, né? Porque o filho pródigo é aquele que reconheceu o seu estado afastado do pai e retornou para o pai, né? E, portanto, pela fé se tornou justo novamente. O pai não aceitou como um de seus trabalhadores, mas reintegrou ele à família como filho legítimo, que é o que Cristo faz por nós, né? Hoje, portanto, nós vamos falar sobre justos e ímpios, e eu vou dividir em duas partes. Toda semana eu acho que o pior já passou, em termos de doutrina complicada de ensinar. Mas eu acho que toda vez eu me engano, porque a próxima doutrina parece que é mais complicada ainda do que a primeira. Complicada no sentido de dar um panorama em uma hora, né? Em uma hora de aula, é um panorama que seja fiel ao pensamento batista e, consequentemente, fiel a uma interpretação bíblica responsável e coerente, né? E, ao mesmo tempo, justificar pontos que, a princípio, conflitam com outras visões cristãs, né? Algumas visões cristãs honestas e outras visões que nós consideramos heterodoxas ou heréticas, né? Porque se afastam da ortodoxia que nós acreditamos ser a ortodoxia dos apóstolos, né? Então, hoje é mais um tema, né, que traz essa complexidade, né? Talvez de todos seja o mais complexo em função de todo o folclore que existe ao redor disso, né? Que é o fim dos tempos, né? Nós vamos começar com a leitura
oficial, uma leitura longa, eu vou ler todo o capítulo 24 de Mateus. Deixa eu ver se eu vou precisar ler todo mesmo. Vou precisar ler ele todo mesmo para a gente já ser introduzido ao tema e chegar no clima, né? Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, então vamos à leitura do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 e até o final, diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: Ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a beber e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. É a primeira coisa que um cristão deve falar quando lê um texto desse. É para isso que nós estamos vivendo. A primeira coisa que normalmente vem na cabeça da gente quando pensa em Apocalipse, né, final dos tempos, escatologia, é justamente o medo do fim do mundo, né? Eu espero que até o final desse tópico, que provavelmente só vai ser concluído na próxima semana, a gente comece a pensar de forma diferente, né? A gente tem que esperar o fim do mundo não com apreensão, não com medo, né? Mas deve ser a coisa que a gente mais aguarda ver, né? E participar, mesmo porque não é o fim do mundo, é o fim dos tempos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Por que eu li todo o capítulo 24 de Mateus? Primeiro porque são palavras do próprio Jesus, né? Descritas pelo seu apóstolo, né? Testemunha ocular deste sermão. Segundo, porque quando Jesus aborda no capítulo 24 o fim dos tempos, ele dá várias informações importantes para a gente, né? Que vão surgir aqui ao longo do estudo de hoje. Então, o anúncio de sua chegada, né, será precedido por sinais, a igreja passará por uma grande tribulação, ele vem numa hora em que ninguém espera, né? O falso evangelho vai ser pregado amplamente nos últimos dias, né? Então ele faz um panorama geral de tudo isso, coisa que depois João, no seu livro da Revelação, né, o Apocalipse, ele vai entrar em mais detalhes, né, em relação a algumas coisas, né? Quanto tempo será a tribulação, né? Agora, toda a visão, né, e toda a posição que a gente apresente ou a gente eventualmente defenda durante esses 2 dias, né, esses 2 domingos, será feito com muita humildade, né? Porque nós compreendemos que não há uma visão completa nem perfeita dos últimos tempos, né, dos últimos dias, de ninguém, né? Então, embora existam várias versões e interpretações, algumas mais coerentes do que as outras, é por isso que a gente às vezes se posiciona de um lado ou de outro, porque a gente entende que é mais coerente, né? A exemplo da doutrina da eleição, por exemplo, nós compreendemos que há mais do que a gente consegue enxergar e que nós estamos limitados ainda cognitivamente, né, para conseguir compreender em sua totalidade o que será isso, né? A gente vai dar algumas posições que são pontos pacíficos na ortodoxia cristã, né? E são também visões dos batistas, né? São visões históricas dos batistas. Mas mesmo entre os batistas e mesmo dentro da ortodoxia, existem divergências importantes a respeito dessas últimas coisas, né? É possível ser um cristão sincero, né, honesto, e discordar
em relação a isso, como é possível discordar em vários outros pontos das nossas doutrinas, né? O importante é manter os princípios, né? E aquelas declarações doutrinárias que são fundamentais, né? Por exemplo, que Cristo vai voltar em carne, isso em carne, em corpo físico glorificado, né? O corpo que ele ascendeu aos céus, como o anjo disse aos apóstolos no momento da ascensão. Esse Cristo que vocês estão vendo, ele é o mesmo que voltará. Então, existem coisas que, obviamente, existem posicionamentos, ideias que, obviamente, são... nós podemos chegar a um consenso. Isso, de fato, vai acontecer. A ortodoxia cristã chega a um consenso em relação a isso. Outros pontos, por exemplo, como o milênio, já podem ser discutidos, né? O arrebatamento, a igreja vai desaparecer, ou, como no filme, né, Deixados para Trás, ou não, né? E isso aí já são coisas que podem ser discutidas honestamente, e os pontos a favor e contra são igualmente apreciados e aceitos pelos cristãos ao longo da história, né? Vamos começar, então, mostrando qual é o posicionamento oficial, né, da nossa Convenção Batista brasileira. O tema é justos e ímpios, porque a ideia é dar uma justificativa, um panorama do que vai acontecer com os justos e com os ímpios no final dos tempos, né? Mas, na verdade, por se tratar do final dos tempos, ou dos últimos dias, é um tema escatológico, né? Então, tem a ver com Jesus voltará, tem a ver com os mortos serão ressuscitados, tem a ver com o julgamento final e tem a ver com a nossa morada eterna, né? São os pontos principais escatológicos que aparecem no título 19. O que é que nós declaramos? Primeiro, que Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final, né? Então, a história começa em Êxodo 12, quando Yahvé diz para Moisés: este será o primeiro dia, né, que é o primeiro dia do mês de Abib, e institui a primeira Páscoa, né, para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, né? Então, a história começa por um ato de Deus e a história termina também por um ato de Deus. Está tudo dentro do planejamento, né? Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Então, Jesus Cristo veio uma vez, Jesus Cristo está entre nós, isso é um paradoxo, né? Jesus Cristo está entre nós, mas, ao mesmo tempo, ele voltará. Ele está entre nós em espírito e voltará em carne, em corpo glorificado, né? Essa vida será pessoal e visível. Todo mundo vai ver, né? Nós não acreditamos que ele virá, ou muito menos que ele já veio uma segunda vez e permaneceu oculto. Nós acreditamos que ele já veio, foi visto por aquelas pessoas com as quais ele conviveu, né? E que ele virá, e dessa vez virá para que todo o mundo o veja. Portanto, ele será universalmente visível. E voltará. Ele veio em humildade, né? Em pobreza, e voltará em grande poder e glória. Veio como cordeiro, voltará como leão, né? Veio para se sacrificar, né? Para ser sentenciado à morte, e voltará para executar a sentença como juiz. 2. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor, né? E os mortos sem Cristo
também serão ressuscitados. Então, nós cremos também numa ressurreição universal. Crentes e não crentes serão ressuscitados, voltarão dos mortos, né? Que é diferente de reencarnarão. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através dessas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Então, nós cremos que todos os mortos que foram ressuscitados e os vivos que estiverem ainda encarnados durante o retorno de Jesus serão julgados, todos. Os que não aceitaram a graça de Cristo serão julgados para a sua condenação. Os que aceitaram a graça de Cristo serão julgados para a sua justificação e para o seu galardão, mas todos seremos julgados. 5. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Então, nós cremos num destino final, eterno, para todos os homens e todas as mulheres. Tanto para os que receberam a graça, quanto para os que não receberam a graça. Então, não cremos na doutrina da aniquilação, em que os não crentes serão aniquilados, e essa é a segunda morte. Entendemos que a segunda morte é a separação de Deus, o que obviamente vai gerar sofrimento eterno, numa coisa que a Bíblia chama de inferno, né? Então, os ímpios, o que é o ímpio? Aquele que tem o coração ainda, a alma e a mente tomadas pela impiedade, pelo pecado, né? Eles terão a sua sentença, né, decretada e a sua sentença executada nos últimos dias, e sofrerão castigo eterno. Os justos, todavia, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor, né? Os justos serão julgados também. Obviamente, a culpa do justo é inegável, tanto quanto a culpa do ímpio. No entanto, a sua culpa será justificada pelo sacrifício de Cristo, né? E isso será evidente pelas obras que cada justo fez em vida. E essas obras, além de testificarem a sua justificação pela fé genuína, também serão contadas para o que a palavra chama de galardão, né? O que exatamente significa galardão é uma das coisas que ainda estão em discussão, e duvido que a gente chegue numa conclusão antes que Cristo volte. Eu tive que voltar para a teologia sistemática, certo? Então, eu usei um livro resumido do Wayne Grudem, que é Bases da Fé Cristã. Está baratinho na Amazon. E usei também um livro do R.C. Sproul, que chama Somos Todos Teólogos. Tanto o Grudem quanto o Sproul são calvinistas, então é uma teologia sistemática reformada. Eu, nas minhas pesquisas essa semana, descobri o Alva B. Langston, que é ele tem um livro que chama Esboços, Esboço de uma Teologia Sistemática, e o Alva B. Langston, ele era batista, né? E ele foi professor do nosso seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro. Engraçado, eu não conhecia o Alva B. Langston, né? E ele tem um livro, na verdade foi o único livro de teologia sistemática que durante essa semana, pesquisando rapidamente, eu consegui encontrar. Agora, eu quero recomendar para vocês este livro do Christopher Wright, chama O Deus que Eu Não Entendo. Eu comprei esse livro já tem quase um ano, ou mais de um ano, né? E esse livro é extremamente interessante porque a proposta dele é justamente discutir questões que são difíceis
para a cristandade, para o cristianismo, né? Ele trata do problema do mal, ele trata da guerra de extermínio, né, da conquista de Canaã, ele vai tratar da crucificação e ele encerra justamente tratando dos últimos tempos. É um livro, assim, abriu minha mente também para um monte de coisa que eu tinha como certa, né? Então, leiam com misericórdia, leiam também com a Bíblia do lado para vocês conferirem as coisas. Ele, na verdade, o tempo todo ele diz, ó, pare de ler e leia, pare de ler o livro e leia esse texto. Depois eu continuo a explicar o meu ponto de vista, né? Ele demonstra também uma certa humildade em admitir que você pode discordar dele de algumas coisas, né? E é aquilo que a gente falou. Como são coisas que estão além da nossa capacidade cognitiva, é natural que haja discordâncias, né, e divergências em alguns pontos. Mas existem pontos que não são discutíveis porque estão muito claros na Bíblia e fazem sentido dentro da história da salvação. Quando você começa a montar o quebra-cabeça que Deus tem montado desde o início dos tempos, que mostra e que se conclui com o advento de Cristo, e que mostra para a gente a história da salvação, o projeto dele, tem coisas que se encaixam muito bem, que fazem sentido, né? E são bíblicas, né? E isso o cristianismo concorda de forma geral. Outras coisas não fazem sentido, mas algumas pessoas concordam, né? E outras coisas simplesmente a gente não sabe como encaixar, porque estão além da nossa, algumas peças não conseguem encaixar porque estão além da nossa capacidade de compreensão, de percepção. E aí o R.C. Sproul ele vai dizer que escatologia é uma palavra que deriva de escatom, né? E que se refere ao que chamamos de últimas coisas, ou fim dos tempos. Veja bem, por que eu falei que fim dos tempos não é a mesma coisa que fim do mundo, né? Fim dos tempos, na verdade, significa fim da história. Então, o que Jesus está falando em Mateus 24 não é que o mundo, o universo vai desaparecer, vai ser destruído. Ele está dizendo que a história da humanidade tem um fim. Esse fim já está marcado, vai acontecer, ninguém duvide disso. E aí se iniciará uma outra realidade, né? Que é o tema da nossa próxima aula, né? Uma nova criação. Deus fará nova todas as coisas, fará um novo céu, uma nova terra, né? Uma nova Jerusalém celestial. Então, todas as coisas serão aperfeiçoadas, né? E nós seremos exatamente aquilo que Deus projetou para nós desde o início de todas as coisas. Então, as últimas coisas são aquelas que antecedem, né, a vinda de Jesus e o final da história, né? Não associar diretamente, mas está relacionado, mas não tem o mesmo sentido das últimas coisas do Bonhoeffer, né? As coisas últimas e as coisas penúltimas, né? Essas coisas últimas muitas vezes se referem de fato às coisas, essas últimas coisas muitas vezes se referem às coisas últimas, né? Que é a volta de Cristo, a remissão da humanidade, a criação de um novo mundo, novos céus e nova terra, né? A salvação definitiva e condenação definitiva, mas também às vezes se referem às coisas penúltimas, como por exemplo a tribulação, os sinais da volta de Cristo, né? A perseguição da igreja, dentre outras coisas. E o Christopher Wright ele vai elencar, isso aí na verdade eu estou dizendo que é segundo ele, porque eu li no livro dele, mas isso é um consenso também entre vários autores, né? Ele vai elencar 7 coisas que vão acontecer no fim, né? A morte está relacionado com a escatologia, a morte física, o estado intermediário, e esses dois nós tratamos na última semana, na semana passada, né? A morte física, quando o espírito deixa o corpo e o corpo vai para a sepultura e apodrece, e o estado intermediário, que é o que está acontecendo com a alma, né, das pessoas mortas, entre a sua morte e o retorno de Cristo. Nós acreditamos que aqui, e foi o que nós procuramos demonstrar na semana passada, no estado intermediário nós só podemos estar em 2 lugares. Ao lado de Jesus, num lugar que nós chamamos de céu,
né? Vivendo já a glória de estar ao lado dele, ou longe da graça de Deus, em um outro lugar que nós chamamos de inferno, vivendo já as dores, né, da punição pelo seu pecado. Então, uma vez vencido esses dois tópicos, né, no título 18, nós agora vamos para os próximos 5. Então, tentaremos falar hoje sobre o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos e o dia do julgamento final. E deixaremos para a semana que vem novo céu e nova terra. E talvez uma ou outra polêmica a respeito de milenarismo e alguma outra coisa que surgir aí ao longo da semana. Então, basicamente, esses são as 7 coisas, né, que estão relacionadas com a escatologia, né? O estudo das últimas coisas, dos últimos dias e do fim dos tempos. E, repito, não é o fim de tudo. Primeira coisa, depois do dado intermediário que a gente vai discutir, é o retorno de Cristo. Eu acho que eu não falei para vocês ainda que eu gosto muito de Tolkien, né? E que a obra dele é extremamente influenciada pela sua cosmovisão cristã, né? Tolkien era católico, romano, não era protestante, né? Esse cara aqui é o Viggo Mortensen, né? É o ator que interpretou o rei, que retorna no terceiro livro, né? No último livro da trilogia do Senhor dos Anéis, que não é por acaso que tem esse título, O Retorno do Rei, né? Aragorn, ele é descendente dos primeiros reis e ele volta para restaurar a justiça, né? No reino, nos reinos humanos. Ele vem como existiam alguns reinos humanos, né? O reino de Gondor estava sob a tutela de um regente provisório que há milênios, né, há centenas de anos, ocupava o trono de forma provisória, que se recusa, inclusive, a devolver o trono quando Aragorn se revela. E ele volta para reassumir o trono e volta para estabelecer a justiça no reino de Gondor e nos reinos humanos. E ele casa com a personagem interpretada por a filha de Steven Tyler, que agora eu esqueci o nome dela, que representa a personagem Arwen, filha de Elrond, que é a noiva, né, que o rei recebe durante a sua coroação, né? Eu não quero fazer especulações, mas isso me parece muito, né, com a volta de Cristo para restabelecer a sua justiça e o seu encontro com a sua noiva, que é a igreja. Uma coisa importante, né, que Arwen, ela é elfa, que a gente já discutiu, ou pelo menos ela é 3/4 élfica, já que o pai dela também era meio elfo. Portanto, ela tem raiz humana, mas ela vive a vida dos elfos, que a gente já viu, né, que alguns autores consideram como sendo uma representação do homem restaurado, ou, né, que seria o homem restaurado no caso da igreja, ou do homem antes da queda, né? É aquele homem que Deus projetou para ter uma vida plena, né? Inclusive sem o fantasma da morte. Isso é um excelente, e essa foto é uma excelente, na minha opinião, né? Uma excelente representação do que significa o retorno do rei, né? Então, Jesus Cristo volta para restabelecer a sua justiça e volta para receber a sua igreja, né? A Bíblia chama esse dia, muitas vezes, de Dia do Senhor, né? Paulo vai especificar isso nas suas cartas, em algumas de suas cartas, chamando o Dia do Senhor de Dia de Cristo, né? O conceito muda ao longo da sua revelação. Uma coisa que eu já falei, que é importante que a gente tenha em vista, é que a revelação não acontece de uma vez só, né? A revelação, ela se dá aos poucos, à medida em que aumenta a convivência de Deus com a sua criação,
ele vai se revelando gradativamente. E o Pentateuco, pelo menos os 2 primeiros livros, né, Gênesis e Êxodo, mostram isso muito claramente, né? Como ao longo do caminho no deserto, né? E aí Levítico e Deuteronômio também vão números, né? Vão dar pinceladas do que aconteceu lá nos 40 anos de peregrinação. Ao longo do caminho do deserto, Deus vai se revelando. Primeiro ele é apenas eu sou, depois ele é Sequenu Yavé, o Deus que faz a justiça, né? Ele é Jeová Rafá, o que faz a cura, à medida em que ele vai exercendo os seus atributos no meio do povo. Então, alguns profetas vão considerar o dia do Senhor como o dia em que Yavé iria, e de fato, algumas vezes derrotou os inimigos de Israel, né? Já no final do primeiro período de reinado, antes do exílio na Babilônia, você já tem alguns profetas, né? Inclusive Amós, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, né? Eles já vão entender que muitas vezes o inimigo de Israel, ou o inimigo de Deus, é o próprio Israel, né? Ao se afastar da lei, né? E, de fato, aconteceu, em 587 a.C., a destruição de Jerusalém, a destruição do primeiro templo, inclusive, né? Quem assistiu a novela O Rico e Lázaro deve ter tido uma boa visão disso, né? Que antecipou ou aconteceu imediatamente antes do cativeiro babilônico, né? E aí alguns autores, se eu não me engano, o próprio Ezequiel, que é o profeta do cativeiro, ele vai também antecipar que Israel será restaurada. E, de repente, de fato, depois de 70 anos, Israel, os hebreus, os judeus agora, não mais o Israel todo, mas os judeus, eles são libertados, né? Esdras e Neemias vão relatar isso, e vão restaurar o templo, vão restaurar a cidade de Jerusalém, né? Isso, obviamente, como o próprio Paulo fala, é sombra, né, daquilo que viria, né, da revelação definitiva, que nós só vamos entender de fato a partir do advento de Cristo, no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o dia do Senhor ganha uma outra conotação mais ampla, que é o dia em que Cristo voltará, né? Portanto, o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, como diz Paulo, é o dia em que Deus conclui a sua obra na história. Por isso que a gente chama fim dos tempos, fim da história. Então, Deus vai concluir a sua obra, ao contrário de alguns autores que Evelyn gosta de acompanhar, que insiste em não terminar a história que eles começaram, né? Devido à idade desses autores, tem 2 que eu estou acompanhando, estão me deixando nervoso, né? Um deles já está com uma certa idade, né? E a minha preocupação é se esse cara vai conseguir terminar o negócio que ele começou antes de morrer, né? Mas com relação à história que Deus escreveu, já está pronta, né? Mas ainda não. Mais um paradoxo, né? Já está pronto, mas ainda não. E ela será efetivamente concluída no dia de Cristo. Deus vai escrever a última linha, né? Ainda bem que Tolkien terminou de escrever A Guerra do Anel, né? E existem alguns fatos que a gente precisa observar com muito cuidado, porque tem gerado confusão ao longo da história do cristianismo, né? Eu não digo nem ao longo da história, ao longo da história da igreja também, mas, em geral, existem muitos grupos, né? Alguns paracristãos que insistem em pontos que não têm fundamentação da revelação. Como eu falei, tem coisas que a gente não entende, mas tem coisas que estão claras. Então, a gente se atém firmemente ao que está claro e discute
honestamente e de acordo com a misericórdia e a graça de Cristo, aquilo que não está muito bem claro. Então, o que é que vai estar muito claro? Está muito claro que o verdadeiro Jesus vai retornar. Em Atos 1, que descreve a ascensão de Cristo, né? Nos versículos 10 e 11, os apóstolos estão olhando para o céu, né? Na direção do céu, e Cristo está subindo aos céus, e Cristo vai embora, e eles continuam a olhar para o céu, e os anjos, aparecem dois anjos e dizem: o que é que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que ascendeu aos céus, ele pessoalmente vai voltar no final dos dias para resgatar vocês, para redimir vocês e para encerrar a história que o Pai começou. Então, não será uma representação figurativa do Cristo, né? Tem uma figura de linguagem, né? Uma analogia interessante que o Christopher Wright faz no livro dele, né? Ele diz assim, ó, quando alguém muito importante morre, né, alguém muito querido, a gente costuma dizer, ele, né, continuará conosco, né, muitas vezes se referindo à memória daquela pessoa, o espírito, né, daquilo que ele realizou ao longo de sua vida, né? Ele diz, ó, não é esse tipo de presença que nós estamos falando, não é a memória, não é a obra, não é o legado de Cristo que estará entre nós, é ele em pessoa. Ele vai voltar de fato, né? E vai voltar, inclusive, no mesmo corpo no qual ele ascendeu, né? Que é uma antecipação, inclusive, daquilo do próprio corpo que nós teremos. Paulo diz que Jesus foi o primeiro a passar pela ressurreição. Se a gente observar, outras pessoas voltaram à vida antes de Jesus, inclusive por intermédio da própria ação de Cristo. Mas Paulo diz que ele é o primeiro a passar pela ressurreição. Portanto, quando a gente fala de ressurreição, a gente está falando, né? Quando Paulo diz, ó, se Cristo não ressurgiu entre os mortos, né? Se ele não passou pela a ressurreição, toda a nossa fé é vã, a gente está falando de um tipo específico de ressurreição, que é o mesmo que vai acontecer nos últimos dias, né? Outra coisa, o retorno do rei será visível. Mateus 24:30, nós acabamos de ler, né? Será como um raio, né? Que sai do ocidente e vai até o oriente, ou seja, percorre toda a esfera celeste, né? Então, Cristo será visto de fato. Então, nós não cremos que Jesus Cristo já veio ou que ele virá uma segunda vez de forma oculta e que de uma terceira vez ele se revelará. A próxima volta de Cristo será pública, visível e universal, né? Todo olho verá. Apocalipse 1:7. Todo olho verá ao mesmo tempo. E dentre as coisas, né? As coisas que a gente não consegue entender direito, o Wright vai falar, eu não sei como será isso. Né? Eu particularmente já ouvi, eventualmente concordei com algumas versões, de como será isso, de que, na verdade, a tecnologia vai nos ajudar, né? Jesus vai aparecer em um lugar e será transmitido online, né? Via satélite para todas as pessoas verem isso. E o Wright colocou um ponto uma pulga atrás da minha orelha. Será que realmente é isso que João está dizendo, né? Que todo olho verá no instante em que ele voltar? Ou será realmente um ato miraculoso em que, independente, né, fisicamente, se ele está de um lado do globo, se ele voltar de um lado do globo, quem estiver do outro lado não vai poder ver. Mas será que num ato de intervenção miraculosa, né, ele de fato não será visto pessoalmente, né, por todo mundo?
Então, são coisas que a gente vislumbra, mas não tem uma explicação definitiva, mas sabe que vai acontecer, né? A sua volta será pública e universal. Ele não virá oculto, né? E ele virá, ele será visto como realmente é em toda a sua glória e no seu corpo glorificado. Então, Jesus voltará, né? E aqui parece que é meio cabalístico, né? 1 Coríntios 1,7, 2 Tessalonicenses 1,7, né? Não sei se, se alguém vai querer começar a fazer conta com esses números aqui para descobrir o dia que Jesus vai voltar, né? Mas tanto em 1 Coríntios 1,7 como em 2 Tessalonicenses 1,7, Paulo vai falar sobre isso, né? Jesus será visto como os discípulos o viram depois da ressurreição, né? No seu corpo glorificado, aquele Cristo que subiu, ele vai falar aos Coríntios e aos Tessalonicenses, é exatamente o mesmo Cristo que vai retornar, né? Portanto, nós não temos dúvida de que Cristo ainda não veio uma segunda vez, né? Ele veio a primeira, porque se ele tivesse vindo uma segunda vez, nós teríamos visto ele, de fato, a sua presença seria pessoal, né? E não figurativa. Ele teria sido visto por todo o mundo, em todos os lugares do mundo, e ele seria visto da mesma forma com que os apóstolos o viram partir para a glória junto ao Pai. E mais uma coisa importantíssima, né? Quem assistiu os filmes do Peter Jackson passou, né, 6 horas, né, vendo Aragorn todo estrupiado, lutando contra os orcs e contra Saruman e os Uruk-hai e todo tipo de monstro, né? Mas no final do livro ele aparece glorioso, né, para receber a sua esposa, né? Então, Jesus voltará com toda a sua glória e majestade, né? A primeira vez ele veio em pobreza e humildade, né? Nasceu num estábulo, desalojado, foi acomodado no coxo que os animais comiam a forragem, né? Teve uma vida dura, de muito trabalho braçal, né? Isso a gente pode deduzir, não está escrito, mas o pai dele era carpinteiro, então provavelmente ele trabalhou na carpintaria, padeceu, né? Foi martirizado e crucificado, né? Portanto, ele veio para sofrer a sentença por todos nós, mas ele voltará em glória para cumprir, executar a sentença. Mais uma coisa importantíssima. Ninguém sabe a hora ou o dia em que Jesus voltará. Ele fala isso em Marcos 13, ele fala isso em Mateus 24, né? Será como o ladrão, quando ninguém espera. E ele explica por quê isso é importante. Porque ele diz o seguinte, ó, imagine, né, se você soubesse o dia que o ladrão viria. Ele fala, na verdade, ele usa uma outra analogia, mas aproveitando aqui o ladrão. Imagine que você soubesse o dia e a hora em que o ladrão viria. Você podia dormir de porta aberta, né? Deixar todos os seus bens expostos, e no dia que você soubesse que ele viria, você guarda suas coisas, né? Tranca a casa, passa a noite de vigília ou o dia de vigília e impede o roubo. Então ele está dizendo o seguinte, ó, ninguém sabe quando eu venho, porque vocês precisam estar vigilantes o tempo todo, né? Se eu sei o dia em que Cristo vem, ele vai agora falar sobre o servo, né? Mal, né? O servo vai se comportar do jeito que quer, vai bagunçar à vontade, né? E no dia em que ele sabe que o Senhor vai voltar, ele bota tudo em ordem. Tem vários filmes, né, de Hollywood sobre isso. Os pais viajam, aí os adolescentes fazem uma festa em casa, destroem a casa toda, e os pais voltam de repente, pega todo mundo de surpresa. Isso, de certa forma, é uma analogia com o que Jesus está dizendo em Mateus 24, né? Ele vai voltar e pegar a gente de surpresa mesmo, né? Porque o importante é por que você está mantendo a sua vida em ordem, né?
É só porque você sabe que ele vai voltar, ou porque você é um servo zeloso e que vive a sua vida, portanto, o tempo todo como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. O fato é que, se vocês pesquisarem na Wikipedia ou fazem uma busca aberta no Google ou em outros buscadores aí menos famosos, né, vocês vão encontrar listas e listas de pessoas que previram a volta de Cristo. Alguns grupos, inclusive, que se dizem cristãos até hoje e que, de forma recorrente, né, diziam, não, Cristo vai voltar em 1862. Aí chega 1862, aí ele vai dizer, não, é porque a gente fez as contas erradas, na verdade não é 1862, é 1800 e alguma coisa, e vai, né, de forma absolutamente incoerente, né, com o próprio propósito da revelação. É o que eu falei anteriormente. Existem coisas que fazem sentido dentro do quebra-cabeça que é o plano de salvação, né? E tem coisas que absolutamente não fazem sentido. Então, não tem como, né, você tentar encaixar, porque de antemão você já sabe que é impossível encaixar aquela peça no quebra-cabeça. Em 1 Tessalonicenses, né, Paulo vai dizer que serão como as dores do parto. Isso tem uma analogia interessante. Eu nunca pari, né? Mas quem já pariu, eu acompanhei, na verdade, alguns partos, né? Meus sobrinhos, meus 3 sobrinhos e meus 2 filhos, eu os vi nascer pessoalmente, e particularmente os meus 2 filhos, eu acompanhei os momentos prévios, né? As dores do parto, né? Elas vão e voltam. Então, não é à toa que Paulo está usando essa analogia, né? Se você observar ao longo da história da igreja, as dores, ou seja, a perseguição, ela endurece e arrefece. Endurece e arrefece, né? O mundo vive momentos de paz e momentos de conflito, momentos de prosperidade e momentos de recessão. Nós, nesse momento, vivemos um momento de recessão, né? E por que também isso acontece? Porque Jesus Cristo diz o que vai acontecer, né? Então, se quando começa a acontecer tudo aquilo de uma vez só, automaticamente a gente já sabe que Jesus Cristo vem. Se as coisas não estão acontecendo, né, do jeito que a gente imagina, a gente relaxa e diz, Jesus Cristo não vai vir tão cedo. E a gente e alguns vão querer se comportar como aquele servo mau, né? Já que Jesus Cristo não vai voltar tão cedo, então vivamos e bebamos, né, porque não morreremos amanhã. No entanto, as dores do parto representam que as dores vão e vêm, as contrações vão e vêm, vão ficando mais frequentes, as dores vão ficando mais intensas, até que um dia, em um determinado momento, o bebê nasce. O corpo da mãe expulsa o bebê, né? E a volta de Cristo, segundo Paulo, será como acontece com as mulheres, né, durante o parto, né? E aí, isso traz uma certa controvérsia dentro da cristandade com relação a quando será exatamente isso. Existe uma coisa em Apocalipse 20, se eu não me engano, que é o milênio, né? Ou os 1000 anos em que Cristo vai reinar, ou que a igreja vai reinar sobre a terra. Existem basicamente 3 posições, né? Uma quarta deriva do pré-milenarismo histórico, que a gente chama de pré-milenarismo dispensacionalista. Eu não vou comentar sobre isso, porque provavelmente seria uma aula só para falar sobre o milênio, mas para a gente ter alguma noção do que significa e de como a gente pode se posicionar. Para vocês terem ideia, por exemplo, o Wright, no seu livro, ele é claramente amilenarista, mas o Gruden, o Langston, o Sproul, eles apresentam posturas pré-milenaristas, né? Mas não dispensacionalistas, né? Os batistas têm uma tendência a ser
pré-milenaristas, né? A volta de Cristo acontecerá, o milênio acontecerá antes da volta de Cristo. Pós-milenarista, o milênio acontecerá após a volta de Cristo. E amilenaristas, em geral, acreditam que nós já estamos vivendo o milênio desde que Cristo chegou à Terra, né? Em Hebreus 1, o autor fala aos hebreus, né, espalhados pelo mundo conhecido na época, que no passado Deus se revelou, né, através dos profetas. E ele diz, mas nesses últimos dias, Deus se revela através do seu próprio Filho. Então, alguns amilenaristas usam o próprio texto de Hebreus, né, para justificar que nós já estamos vivendo o milênio. O que leva a dois tipos de interpretação também. O milênio literal, ou seja, um período exato de 1000 anos, em que Cristo vai reinar com a igreja, ou um milênio, na verdade, como um período muito longo de tempo. Então, os amilenaristas, obviamente, não creem no milênio literal. Os amilenaristas creem em um período muito longo de tempo, no qual tudo aquilo que a gente viu em Mateus 24 está se cumprindo na forma, né, como uma mulher sentindo dores de parto, né? Então, você tem períodos de tribulação, períodos, né, de paz. Você tem a igreja, o cristianismo se espalhando e alcançando todos os cantos da terra através da missiologia, né? Você tem a construção de uma cultura cristã no Ocidente, né? E, portanto, por causa de estarmos vivendo já o milênio, é que a gente justamente não sabe exatamente quando Cristo virá. Os pós-milenaristas quer dizer que Jesus Cristo virá após um milênio. Alguns creem no milênio literal, outros creem no milênio literário, por assim dizer, né? Figurado, né? Ou, de fato, 1000 anos, ou um período muito longo de tempo em que o cristianismo, antes da volta de Cristo, né, alcançará toda a terra, a graça de Deus será novamente espalhada, né? A igreja será influente na sociedade, de tal forma que viveremos um longo período de paz antes da volta de Cristo, né? Já os pré-milenaristas, né, vão acreditar que Jesus Cristo volta após um árduo período de tribulação, e após esse período de tribulação é que o seu reino se estenderá por 1000 anos também, ou por um período muito longo de tempo. E ao final desse período de reinado de Cristo, o Satanás, que estava preso, né, será solto para atacar a igreja, e acontecerá, então, a batalha final. Uma coisa sobre a batalha final, né? Normalmente, nós pensamos na batalha final como sendo nós cristãos, né, de espada em punho, lutando contra os servos das trevas, né? A batalha final, inclusive tem gente que tem medo de perder a batalha, né? Veja bem, tem gente que ainda tem medo de perder essa batalha. Olha só, a batalha já foi vencida antes mesmo de começar, porque quem vai batalhar não somos nós, quem vai batalhar é o próprio Cristo, né? E é o próprio Deus, consequentemente é o próprio Deus. Então, o que os autores, né, bíblicos, né, principalmente João, vai falar de batalha final, é justamente a derrota, a execução da sentença do diabo e dos seus anjos, que é a sua derrota final, o seu aprisionamento, o seu banimento para o inferno, onde serão eternamente punidos pela sua rebeldia, pela sua desobediência, né? Então, existem pontos, e é possível ser, de forma honesta,
amilenarista, pós-milenarista e pré-milenarista. Óbvio, existem formas de amilenarismo, de pós-milenarismo e de pré-milenarismo que nós não concordamos e que nós acreditamos que se afasta muito daquilo que já está, que pode ser facilmente compreensível. A nossa própria declaração doutrinária nem se refere especificamente ao período de 1000 anos, né? E, muito embora eu tenha visto alguns documentos dos nossos seminários, né? Planos de curso, né, sobre teologia sistemática, que o professor às vezes se posiciona de forma pré-milenarista, às vezes amilenarista, mas principalmente pré-milenarista. Eu gostaria muito que o pós-milenarismo fosse verdade, né? Mas de a gente um dia, né, ter na Terra um reino, uma sociedade justa, né, que segue os padrões de Cristo, né? Mas dos 3 pontos, talvez seja o que eu menos tenha afinidade, né? De acreditar que uma era de paz e prosperidade ininterrupta se estabeleça antes que Cristo venha redimir a sua criação. Mas, enfim, eu ainda estou pensando, mas provavelmente eu vou trazer uma discussão um pouco mais efetiva sobre isso na próxima semana. O segundo ponto que a gente precisa tratar, e eu preciso correr, é a ressurreição dos mortos, né? O Sproul também vai dizer para a gente que a palavra grega que a gente usa é anastasia, que significa literalmente ficar de pé novamente ou levantar-se de novo. Portanto, a ressurreição do jeito que a gente entende hoje, é a ressuscitação, né? A pessoa estava morta e ressuscitou e viveu novamente. Não é só Jesus que ressuscita as pessoas, não. O médico também faz isso, né? Porque clinicamente, quando é que a pessoa morre, né? Quando o seu coração para de bater. Então, quem já viu filme, né, de detetive, de polícia, a primeira coisa que o policial chega, o médico, ou a testemunha do crime chega é colocar, né, ver aqui o pulso no pescoço, né, ou a pulsação, né, no pescoço ou no pulso, né, para ver se o coração ainda está batendo. O coração não está batendo, clinicamente, a gente vai dizer que a pessoa morreu. Aí um médico pode aparecer lá, um paramédico, um socorrista pode aparecer lá com um ressuscitador, né, um desfibrilador, dá um choque e o coração da pessoa volta a bater. Eu vi um documentário desse que passa no Discovery Channel, né, de casos que a pessoa ficou 15, 30 minutos, 40 minutos, né, com óbito declarado e depois ressuscitou. Agora, não é tipo de ressuscitação que Paulo e Jesus e João falam no Novo Testamento. Como eu falei para vocês, né, Elias ressuscitou o filho da mulher que acolheu ele, né? O próprio Jesus ressuscitou algumas pessoas, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? Que não era Naim Júnior, né? Naim era o nome da cidade. E essas pessoas depois morreram novamente, né? Na verdade, eles sofreram, eles tinham... os próprios apóstolos fizeram isso, né? Essas pessoas que estavam clinicamente mortas e que foram ressuscitadas. O que a gente fala de ressurreição do último dia é a ressurreição que Jesus Cristo passou, né? A gente não pode esquecer que antes de morrer, Jesus Cristo experimentou todas as nossas dores, viveu todas as experiências de um ser humano normal. Portanto, o corpo de Cristo era exatamente igual ao nosso corpo, né? E por isso ele morreu. Por isso ele morreu. Por isso que ele sofreu, né? Por isso que o martírio dele foi de fato doloroso na carne, né? E por isso que ele diz em Mateus
que nem ele sabe quando ele voltará, porque, inclusive, as suas capacidades cognitivas estavam delimitadas pelo corpo que ele estava ocupando, né? No entanto, a gente vê claramente que o corpo da ressurreição de Jesus é, ao mesmo tempo, o corpo que ele tinha. Por que a gente diz que é o corpo que ele tinha? Porque ele é reconhecido. Quando ele entra no cenáculo e que os apóstolos estão escondidos, ao adentrar o cenáculo, todos os apóstolos reconhecem ele. Ao mesmo tempo, esse corpo, ele nem sempre é reconhecido com facilidade, né? As mulheres não o reconhecem de imediato quando vão ao sepulcro, né? No caminho de Emaús, os discípulos, né, não o reconhecem de imediato. Há que se fazer um parêntese, né, nesse caso. Não se reconheceu porque havia algo de diferente do corpo de Jesus, ou não se reconheceu porque Jesus Cristo, não é? Ou porque Deus propositadamente os impediu de reconhecer por algum propósito específico, que seria ele se revelar ao partir o pão, né? Mas o fato é que o corpo dele já está, o corpo ressurreto de Jesus, e é isso que Paulo vai defender, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Que se Jesus Cristo não ressurgiu, como que Jesus Cristo não ressurgiu? Se ele não só passou pelo processo de ressurreição, né, que nós mesmos vamos passar no final dos tempos, então a nossa fé é vã, é inútil. Porque o corpo que Jesus Cristo tem depois de ressurgir é um corpo que está preparado para a eternidade. É um corpo que não vai morrer. É um corpo que, ao invés de morrer, ele ascende aos céus, né? É um corpo no qual ele já compreende e que nós vamos compreender Deus como, de fato, Deus é. Então, nós cremos nessa ressurreição. E quem vai ressurgir? Todos, crentes e não crentes, vão ser ressuscitados e vão ser ressuscitados com um corpo preparado para a imortalidade. Os crentes para viver eternamente na glória. Os não crentes para viver eternamente em sofrimento. Então, são corpos preparados para a eternidade. Eu não posso dizer que os corpos dos ímpios, né, dos não crentes, serão corpos glorificados. Não acredito nisso, né? Mas serão corpos que não morrerão, não serão aniquilados, como algumas doutrinas paracristãs insistem, né? Esses corpos serão ressuscitados para a eternidade, mas uma eternidade de sofrimento. Então, todos os seres humanos serão ressuscitados, Apocalipse 20, 11, 13. Não importa como ou onde morreram ou como foram sepultados. Em Apocalipse diz que o mar vai vomitar, vai devolver os seus cadáveres. A terra vai devolver os seus cadáveres, né? E muito provavelmente quem morreu na época de Cristo não tem, a maioria, né, a absoluta, não tem nem resíduo de pó de osso mais. O tempo consumiu e, de fato, né, como está escrito em Eclesiastes, que a gente leu na semana passada, o corpo voltou ao pó. E do pó, de forma miraculosa, né, como um ato do próprio Deus, esses corpos serão ressuscitados, serão trazidos à existência pessoal. Então, cada corpo terá a sua própria alma, o seu próprio espírito, né? Serão pessoas integralmente falando, né? Esses corpos estarão preparados para a imortalidade. Agora, os corpos dos cristãos terão um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado. Eu vou ler esse texto de Filipenses, só para a gente não... Filipenses 3, 21. Para a gente não dizer que não leu a Bíblia hoje.
falando a partir de 19, né? Para ler o contexto. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Eu estou em Atos, gente. É Filipenses 3, 21. A nossa cidadania, a partir do 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que corpo glorioso é esse que Paulo está falando? É o corpo de Cristo quando ressuscitou. E é dessa ressurreição que ele fala no capítulo 15 de Coríntios, e que diz que se essa ressurreição de Cristo não é verdade, não existe cristianismo. Ou nós cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, no sentido escatológico, né? E que nós também seremos ressuscitados com um corpo semelhante ao dele em glória, né? Por isso que a gente chama também de processo de glorificação. Ou toda a nossa fé é vã. A gente precisa de um corpo glorioso semelhante a Cristo para viver aonde Cristo está, né? Então, cada pessoa ressuscitada terá, uma vez, né, retornada dos mortos, terá apenas dois destinos possíveis. E esses dois destinos possíveis vão ser decretados no juízo ou no julgamento final. Então, o que é o julgamento final, gente? O julgamento final é o evangelho, de fato. Né? Evangelho significa as boas novas. E o julgamento final significa dizer que Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. A gente falou desse conceito do CDK ou do Tsekenu Yavé, né? Deus é a minha justiça, né? A gente falou desse conceito do CDK quando a gente falou em promoção da ordem social. Então, Deus vai restaurar a ordem na criação. Isso é que significa julgamento final, né? Ele vai exercer o seu juízo com justiça. Portanto, isso é o que nós pregamos e isso é o que nós mais desejamos desde que Jesus nos trouxe as boas novas, ou seja, nos trouxe o evangelho, nos trouxe a esperança na justiça de Deus. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao juízo final como cristãos é, finalmente, o que eu tanto esperava vai acontecer. O que é que a gente vê no dia a dia? A gente vê injustiça, a gente vê violência, a gente vê assassinato, a gente vê ódio, a gente vê agressão, a gente vê fome, miséria, né? Catástrofes naturais, né? E Paulo diz que a própria natureza será restaurada e será redimida. Tema para a próxima semana. Então, o julgamento final é a solução para tudo isso. É quando Deus vai pegar a natureza caída pelo pecado, influenciada fortemente pela maldição do pecado, e vai restaurar as relações. Vai colocar tudo no seu devido lugar. Óbvio que durante a execução do juízo de Deus, todas as transgressões serão expostas. E o veredito será anunciado de forma pública, evidente, irreversível e inescapável. Uma vez anunciado, repare, né, nós estamos falando que o veredito será anunciado, né, porque a condenação será feita em vida. Mas, portanto, se a condenação é feita em vida, no instante em que a pessoa morre, ela já vai para um dos dois destinos possíveis. Mas no dia do juízo final, o veredito será anunciado, né? E será também executado de forma irreversível
e inescapável. Isso era público, né? Então Deus vai ler a ficha corrida da gente. Isso é mais um dos mistérios, né, que a gente não consegue entender. Mais uma das coisas do Deus que eu não entendo, né? Porque excede as leis da física, excede a temporalidade, excede tudo aquilo que a gente pode compreender. Mas, né, além de ser o CDK, né, de ser Deus colocando as coisas no seu lugar, quem vai julgar é aquela mesma pessoa que morreu por todos os que estarão sendo julgados. Então, Jesus será o próprio juiz. Né? Apocalipse diz que vê um trono branco, mas que no centro do trono branco ele vê um cordeiro como que tivesse estado morto. Olha que coisa interessante. Ele vê um cordeiro como se aquele cordeiro tivesse estado morto. É uma coisa estranha. Né? Como assim? Parece que ele estava morto, mas agora não está mais. Né? Se parece que tinha estado morto, quer dizer que esse cordeiro estava vivo. E, portanto, obviamente, ele está se referindo a Cristo. E Deus dá todo o poder a Cristo. Em João 5, 22 e 23, Jesus também vai dizer isso, né? Que Deus deu a ele o poder de julgar todas as coisas, né? Porque ele próprio se fez homem também e ele próprio é Deus. Então, aquele que julgará é a mesma pessoa que morreu para que você fosse justificado durante o julgamento. E isso fará com que o julgamento seja completo e justo. Imagine a pessoa que anteriormente defendeu a sua causa, é aquela pessoa que agora está julgando o seu pleito. Se ele foi seu advogado, ele conhece sua causa perfeitamente. Né? E se ele te condena, mesmo tendo sido seu advogado, é porque não havia outra alternativa e que, portanto, a justiça foi executada. E você vai ser colocado no seu devido lugar, dentro da ordem natural que Deus planejou para todas as coisas, ou com ele, ou longe dele. Outra coisa, com o corpo glorificado, Jesus é onisciente como o Pai. Né? Com o corpo mortal, corrompido pelo pecado original, mas não pecador, né? Jesus Cristo não cometeu pecado em vida, e nunca, de fato. Né? Ele não sabia, né, quando ele mesmo voltaria, porque era algo que estava reservado ao Pai. Com o corpo glorificado depois da ressurreição, ele tem a consciência do Pai da mesma forma que nós vamos ter quando formos ressuscitados. Né? Então, o juiz, por ser onisciente, ele conhece tudo. Palavras, atitudes, pensamentos e motivações de cada ser e não si humano. Então, não há como o julgamento não ser completo e não há como o julgamento não ser justo, de fato e de direito. Né? O julgamento será de acordo com a luz que recebemos. João 3, 19 e 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, algumas pessoas recebem a luz, mas se afastam da luz para que as suas obras não sejam conhecidas. No entanto, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Romanos 1, 19 a 20, ele vai dizer também que a natureza revela os atributos invisíveis de Deus, portanto, somos indesculpáveis. O que é que Paulo está dizendo? Que mesmo que a pessoa não tenha ouvido falar de Jesus, ele conhece os atributos invisíveis de Deus. Isso quer dizer que existe uma lei moral interna que pode ser apreendida da nossa própria natureza, porque fazemos parte da criação de Deus, e pela própria observação da natureza comum. Né? Então, mesmo os que viveram antes de Jesus tiveram acesso a alguma parte da revelação. E essas pessoas tiveram também a oportunidade
de vir para a luz e manifestar suas obras, ou de se afastar da luz para que suas obras de maldade, de pecado, permanecessem ocultas. Né? Então, muito embora algumas pessoas tivessem, como nós, né, somos ainda mais indesculpáveis porque tivemos a revelação completa em Jesus. Vivemos no tempo da graça em que Jesus veio ao mundo. Tudo que ele viveu, as coisas importantes que ele viveu foram registradas na revelação especial, né? Mas as pessoas que viveram antes disso, né? Ou que mesmo na nossa era não tiveram acesso, os povos ainda não alcançados, né? Eles serão julgados também. Deus não vai julgar com injustiça, mas vai julgar com justiça de acordo com a luz que recebemos e com o que fizemos em relação a essa luz. Repetindo que a própria natureza revela os atributos invisíveis de Deus. Né? Então, às vezes a gente acha, mas como a pessoa vai aceitar Cristo se não ouviu falar de Cristo? Né? A gente não sabe se de fato essa pessoa nunca ouviu falar de Cristo. Ele pode talvez não ter ouvido falar o nome Cristo, o nome Jesus, mas o que Paulo fala é que a própria natureza revela a integridade de Deus e seu plano de salvação. E é por isso que existe sim, e nós cremos nisso, existe uma lei moral interna, né, que nos afasta da luz quando fazemos coisas ruins, ou nos aproxima da luz quando agimos de acordo com a luz de Deus. Né? No final das contas, quer tenhamos vivido no tempo da graça, quer tenhamos vivido antes da graça, segundo Paulo, ao não aceitar a luz de Deus, somos indesculpáveis, porque Deus se revela tanto na palavra como na própria natureza. E uma coisa importante que às vezes gera confusão. Nós cremos que a salvação é pela Apocalipse 20, versos 12 e 13. João diz que nós seremos julgados pelas nossas obras em vida. E aí muita gente se confunde. Que tipo de julgamento é esse? Será que o que eu fiz contribui para a minha salvação? Não, em hipótese alguma, o que você fez contribui para a sua salvação. Mas o que você fez é evidência de se você é salvo. 20, 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Que mortos são esses? Todos. Né? Os que ressurgiram para a vida e os que ressurgiram para a perdição. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, nós somos justificados pela fé. Então, pelas nossas obras, seremos acusados e não absolvidos. O juiz vai dizer: os seus pecados são evidentes. No entanto, a sua culpa já foi paga. Você não deve mais a mim, né? Não deve mais nada à justiça eterna. Por que não deve mais nada à justiça eterna? Porque isso fica evidente a partir das suas obras. Né? Então, o julgamento de obras traz a evidência da luz de Cristo, aqueles que de fato já estão justificados e aqueles que, infelizmente, não participaram do processo da justificação. Então, ficará evidente pela minha vida se fui ou não justificado pela fé. Né? Portanto, isso não anula o que está escrito em Gálatas, o que está escrito aos Efésios, né? Que
a, a, a salvação é, em Romanos, né, também, a salvação é única e exclusivamente pela fé. Não há nada que a gente possa fazer para ajudar Deus a nos salvar. Agora, uma vez salvos, né, as nossas obras devem refletir a nossa natureza regenerada, e não o contrário. E é isso que será exposto no dia do julgamento final. O dia do julgamento será uma ocasião pública. Seu propósito não será estabelecer nossos destinos, a gente falou isso na semana passada, mas declará-los, né? Então, a sentença será declarada, a sentença já está definida no instante em que a gente morre. E, ao fazer isso, tornar pública a evidência na qual eles se baseiam, e assim vindicar a justiça de Deus, ou seja, em que cada coisa será colocada no seu devido lugar. Palavras do saudoso John Stott. Nosso destino eterno é estabelecido em vida, selado na morte e declarado no dia do julgamento. Mais uma conclusão que o John Stott tira a partir do estudo da palavra. Na nossa declaração doutrinária, nós também nos referimos à palavra galardão. O que é que isso significa? Significa dizer que os cálices, né, esse é um ditado comum, os cálices de todos estarão cheios, mas nem todos os cálices terão o mesmo tamanho, né? Alguns vão ter um cálice maior, né, que vai caber mais vinho, outros terão um cálice menor. Na minha concepção, eu não consigo saber o que é melhor do que estar salvo com Cristo, né? Inclusive em oposição a outra alternativa, que é estar perdido eternamente sem Cristo. Então, qualquer coisa, né, da primeira opção, que seja estar salvo eternamente com Cristo, já é extraordinariamente bom. Mas existem, sim, indícios na palavra de que existem coisas melhores ainda, né, e que algumas pessoas, em função daquilo que fizeram pelo reino, terão uma recompensa maior do que outras. Escrevendo aos Romanos, Paulo fala que alguns serão salvos como que de um incêndio, ou seja, chegarão no céu com a roupa do corpo e olhe lá, né? Outros, no entanto, já terão um enxoval um pouco mais robusto, um pouco mais luxuoso, né? A gente, obviamente, não sabe efetivamente como isso fará diferença. Não sei se vocês estão entendendo o meu ponto de vista, né? Uma coisa, a pior coisa do céu já é infinitamente melhor do que o que a gente vive na Terra. Então, compreender uma coisa que seja melhor do que isso é uma dificuldade cognitiva que eu tenho. Mas eu sei que vai existir galardão. E que o galardão de uns será maior do que o de outros, né? Isso de acordo com o que fizemos em vida, né? Terminando, né? Só existem duas sentenças no final desse julgamento, né? Como o John Stott já falou, sentenças que já foram definidas da morte, né? Mas que serão anunciadas no dia do julgamento. A absolvição mediante justificação pela fé. Veja bem, reforçando, a absolvição não é pelo que você fez. O que você fez é uma comprovação de que você de fato mereceu ser absolvido no instante em que você morreu. E essa absolvição significa viver com Deus por meio de Cristo na nova criação, com o corpo glorificado, bebendo da água diretamente do trono, né? Comendo do fruto da água da vida, trabalhando com aquilo que a gente gosta e vendo os frutos do trabalho, né? Isaías fala isso. O trabalho não será mais vão, quer dizer que a gente vai trabalhar. Por isso que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus, né? E a outra sentença é condenação eterna, né? Mais uma vez, pelo simples fato de que a pessoa, o ser humano, não foi justificado pela fé em Cristo. Será excluído definitivamente da presença divina, sofrendo eternamente. Eu não me lembro agora se eu li em Gruden ou no Sproul, né? Mas um deles fala
justamente que, eu acho que é no Sproul, que é o texto do Gruden, ele é um texto mais conciso. E aí o Sproul ele vai falar sobre o julgamento e ele vai dizer que escapar do julgamento de Deus é escapar do próprio Deus, né? O que é que isso significa dizer? Que o que está sendo condenado, né, e que vai ser martirizado e punido, ele está sendo punido não é pelo diabo, como muita gente acha, né? Que vai lá para o inferno, o diabo vai estar lá, né, mandando e tudo, chicotando todo mundo, queimando. Não. Quem está exercendo o juízo não é o diabo, gente. Quem está exercendo o juízo é Deus. E por isso que o sofrimento, né, pode ser, e por isso que a sentença é muito mais dura do que a gente às vezes imagina, né? Porque é uma sentença sendo executada, né, anunciada e executada pelo próprio Deus. Então nós estamos escapando não da condenação do diabo, nós estamos escapando, ou do juízo do diabo. Nós estamos sendo livres do juízo de Deus, né? E isso torna ainda mais grandiosa a obra que Jesus Cristo faz. E esse conceito de justiça também coloca o diabo no lugar dele, e é lá no inferno junto com seus anjos, sem qualquer tipo de poder sobre a criação. Concluindo, ainda não é o fim. Portanto, eu não estou falando aqui de fim do mundo, eu estou falando de fim dos tempos, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre um novo começo, né? O que é que se segue ao juízo, né? E com esse lembrete e esse convite para a próxima aula, eu encerro a aula de hoje, um pouco atrasado, e passo a palavra de novo para o pastor Cleverson. Sobre o fim das coisas, né? Sobre as últimas coisas, como acontecerão e tudo mais. Já estamos aqui aguardando domingo, né? O que acontecerá no próximo domingo. Vamos orar encerrando o nosso culto nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos nesta manhã. Queremos mais uma vez Te agradecer pela vida de hoje, te implorando que Tu continues enchendo o Teu servo de graça e sabedoria. A nós outros, nós Te imploramos, Senhor, continua a falar conosco, continua, Senhor, a mexer conosco, que estejamos preparados para esse glorioso dia, quando o Senhor Jesus voltará, quando o julgamento acontecerá, que esse seja um dia de alegria, seja um dia de gozo, um dia de festa. Te bendizemos, Senhor, e Te imploramos agora, prepara-nos para o culto de logo mais à noite, que estejamos com nossos corações sedentos de ouvir a Tua palavra e de celebrar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, até logo mais à noite. Tchau, tchau.